Amém? Então vamos lá, queridos. Nesta manhã, meditar na palavra do Senhor. Ontem, esta passagem me veio à mente e sobre o ato, que Obadias praticou. Então nós vamos meditar aqui nas riquezas da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a do Senhor Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes dos vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivo os cavalos e mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território e iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias foi em outra direção. É maravilhoso, esse capítulo de 1 Reis 18, que vai falar do encontro do profeta Elias com os profetas de Baal, os profetas de Azerá, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. E neste encontro, ali no Monte Carmelo, aonde é feito o desafio: qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que realmente é o Deus real? Porque Israel estava dividido. Eles acreditavam em Deus e acreditavam em Baal. Eles não descreram de Deus, eles fizeram uma mistura. Não, para Deus a gente vai pedir umas coisas, para Baal a gente vai pedir outras. E era justamente esta mentira que estava caindo por terra. É interessante o ministério de Elias, porque o nome Elias quer dizer Jeová é Deus, Javé é Deus, ou seja, qual é o Deus verdadeiro? Em seu nome ele responde a esta questão, dizendo que Jeová é Deus. E esse foi o ministério de Elias, mostrar ao povo de Israel quem era o Deus verdadeiro. Mas não é sobre isso que a gente quer falar aqui. Só estou fazendo um plano de fundo para saber qual era o contexto. E desmantelando esta mentira, que Elias profere uma palavra. Olha, segundo a minha palavra, que eu vou proferir aqui, não vai chover durante 3 anos. Então estava mostrando, olha, não é Baal que manda na chuva, porque eles acreditavam que Baal era o Deus que controlava o tempo, as colheitas. Então Elias deu essa palavra: olha, vocês vão ver sobre quem está o comando de todas as coisas. E aí, depois desse período, 3 anos e meio ficou sem chover, para que eles entendessem quem estava no comando. E agora Deus manda Elias assim: agora você vai, porque agora eu vou mandar chuva. Então o povo sofreu para entender, aprender que Deus é o Senhor, que Jeová é o Deus verdadeiro. E agora Elias está indo nesta missão. E imagine, foram 3 anos sem chuva, então a fome alcançou a terra. 3 anos sem chover, sem colheita, os rios se secando, as fontes das águas acabando, e o povo estava ali já em calamidade. Então Acabe ele pede para Obadias, que era o responsável pelo palácio, quem cuidava das coisas, sair com ele. Vamos encontrar aí onde tinha um rio, quem sabe tem um pouco de capim ainda que ficou lá para a gente alimentar os animais, eles não perecerem por completo. E aí tem esse relato que vai se repetir nesse mesmo capítulo. O próprio Obadias vai contar para Elias o que ele fez. Ele escondeu 100 profetas, porque Jezabel, revoltada, mandou acabar com os profetas do Senhor.
uma mulher terrível, né? E Acabe também, né? Sendo controlado, conduzido por esta mulher, estavam aí dispostos a acabar com os profetas do Senhor. Mas a ação de Obadias, que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Obadias, ele protegeu, né? Olha o risco que ele correu, porque ele estava no palácio, né? Em uma posição ao lado, né, de Jezabel, ao lado de Acabe, e mesmo assim, né, ele foi em secreto e escondeu 100 profetas, 50 numa caverna, 50 em outras, e os alimentou, né, neste período. Como é que ele conseguiu, né, alimento? Olha só, ele era o responsável pelo palácio. Provavelmente ele desviava a alimentação, né, do próprio palácio, como ele era ali o dispenseiro, né, a pessoa que comandava. Imagine o plano engenhoso, né, que ele ficou para manter esses profetas, né, com o próprio sustento do inimigo que estava ali para destruir os profetas. Então Obadias, ele se arriscou, né, ele foi lá para salvar esses homens de Deus. E essa semana nós assistimos um filme, né, sobre um dos executores ali na época do Hitler, da Segunda Guerra Mundial, né, do sistema nazista. E é um filme que conta, né, a história deste homem que foi se refugiar na Argentina, e aí uma equipe, né, de elite lá de Israel vai até lá, né, sequestrar esse homem para que ele fosse julgado pelos seus crimes bárbaros, né, fosse julgado lá em Israel. E é uma história verídica, né? Aconteceu, e eu assistindo esse filme eu lembrei de outros momentos, né, em que os próprios nazistas, né, não nazistas porque era um sistema, né, mas os alemães, que mesmo em meio a tudo isso tiveram atos como esse, né, de Obadias. Um deles é um homem chamado Schindler, né? Não sei quantos assistiram o filme que ganhou Oscar, A Lista de Schindler, né? E ele tirou muitos, né, israelitas ali do país, da Alemanha, protegeu, abrigou, né, contrabandeou essas pessoas para fora do país, né? Um homem que estava ali no meio daquele sistema nazista, mas um homem que temeu ao Senhor, foi e salvou as pessoas, né? Foi reconhecido como um cidadão, né, de Israel, né, pelo seu ato de bravura. Então Obadias foi como esse, né? Não deixou que o sistema o corrompesse, não deixou que o medo tirasse, né, do seu coração o amor, o desejo de fazer algo correto, de fazer algo moral. Quantas vezes nós somos levados pelo sistema e a gente diz, mas se eu fizer isso eu vou ser prejudicado, eu posso perder o meu emprego, né? Não estou falando de fazer algo ilegal, algo errado, né? Mas de fazer o que é correto, né? Estar em uma posição onde nós podemos abençoar. Queridos, é tão terrível a corrupção no meio de uma nação. Nós sabemos bem o que é isso, né? Como nós sofremos quando vem os escândalos, né? Um dinheiro que deveria ser direcionado para o povo, para o sustento, para a saúde, e nós vemos as pessoas que estão no poder se aproveitando disso. Como será para esses homens, né, e que estão nessa posição, que podem abençoar no grande julgamento final? Quando eles estiverem diante de Deus, como é que eles vão, né, se justificar quando Deus disser para eles assim, olha, eu coloquei você em uma posição, você estava em um lugar que você podia abençoar, olha o que estava em suas mãos, o poder que te foi dado, poder para socorrer, poder para abençoar, poder para mudar situações. Estamos vivendo, né, esse período da pandemia. Quantas pessoas estão em posição que podem socorrer vidas, auxiliar, e em meio a tudo isso, né, nós sabemos que depois vai surgindo os escândalos, como já começou. Pessoas que pegaram o dinheiro da vacina, usaram para outras coisas. O dinheiro que era para máscara, se aproveitaram para ganhar dinheiro. Olha, o recurso que era para auxiliar, socorrer nisso,
usando, né, de forma errada. Mas não é sobre essas pessoas, queridos, que eu quero enfatizar nesta noite. Eu quero enfatizar que mesmo assim, em meio ao caos, em meio à corrupção, em meio a um sistema corrompido, Deus sempre levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vêm e faz a diferença. Pessoas que vêm, né, e realmente se posicionam e colocam-se na brecha diante de um sistema corrompido, né, de um sistema caído como está este mundo, né, e se colocam na brecha para socorrer, para auxiliar. Você tem a oportunidade de fazer isso, de procurar, e Deus sempre nos dá a condição de fazer algo bom. E às vezes a gente pensa, puxa, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, né? Já pensou se Obadias ficasse pensando muito, não, mas eu estou aqui no palácio, olha, alguém pode descobrir, né? Ou então na sua limitação, puxa, eu queria socorrer, são 500, 1000 profetas, eu só vou conseguir socorrer que 100. Ele fez o que ele podia, né? E foi um grande feito, né? Esconder aqueles homens, alimentá-los, manter vivos, sabendo que ele poderia ser denunciado, né, por alguém que estava envolvido, que com certeza ele precisou de ajuda para fazer isso, né, ou os próprios profetas, né, alguém pegar e falar assim, quem te escondeu aqui? Ele fala, não, foi Obadias. Então ele não temeu, ele correu riscos, né, mas esteve na brecha. Às vezes o que é nos pedido é tão pouco, né, nós podemos nos posicionar diante de um sistema caído. E às vezes eu vejo pessoas dando esse tipo de desculpa. Mas todo mundo faz, né? Quando você vai chamar a atenção de alguém, né? Ou pedir para alguém, ele fala, ou então todo mundo faz, ou ninguém faz, né? E olhando para os outros, que os outros estão fazendo. Obadias não olhou para isso. A Bíblia só registra Obadias como isso. Ele poderia falar, ninguém está fazendo. Ninguém está preocupado com os profetas, por que eu vou me preocupar? Olha, ninguém está preocupado com esta área, né? Então todo mundo está se ausentando, mas ele foi, né, contra o sistema, se posicionou e Deus realmente, né, o auxiliou e o socorreu e preparou, né? Foi Obadias o primeiro a se encontrar com aquele que estava vindo da parte de Deus para socorrer a nação. Quando Elias foi enviado, né, depois que Acabe se separa aqui, você vai ter oportunidade de ler esse capítulo, né, o capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver que ele se encontra com o profeta, né, e ele, quando Elias fala para ele assim, olha, vai lá avisar Acabe, você vai ver que ele tinha medo de Acabe. Ele fala assim, como? Olha, quem é Acabe? Né? Se eu for falar com ele e você sumir, não estiver aqui, Acabe vai me matar. Então Obadias sabia dos riscos, sabia quem era Acabe. E era diante desse homem, né, que ele se posicionou para socorrer e para ser usado em prol, né, da nação. Você também pode ser as exceções do céu. Aquele que Deus chamou para fazer diferença, né? Quantos estão se posicionando? Nesse momento de pandemia, tem sido oportunidades para muitos se despontarem, muitos socorrerem. Quantos estão pedindo a Deus graça, estão encontrando, né, criatividade, forma de socorrer, forma de ir ao auxílio, né, de alguém. No início da pandemia nós vimos muitos casos, né, de pessoas que cantavam na varanda, né, pessoas que se posicionavam para abençoar as pessoas. Esses dias eu recebi o vídeo de um rapaz, né? Ele foi no hospital e começou a cantar, né, para os doentes, cantar para os enfermeiros, né? Era até aquele hino, né, que diz calma, calma, né? Olha só, você pode ser essa voz que vai trazer calma para alguém, que vai trazer socorro para alguém. Se arrisque, né? Se coloque na brecha. Deixa Deus te usar. Você vai ver que você pode fazer diferença na vida de alguém. Às vezes a gente pensa, mas vai exigir mais de mim, puxa, eu não vou conseguir parar, descansar, eu vou ter que me mover. Não pense, queridos, no trabalho que vai dar. Quando você se posiciona, o céu se posiciona com você. Você vai ver que você consegue muito mais do que você conseguiria sozinho, porque você tem um Deus que está com você, trabalhando com você, despertando você para fazer a diferença nesta terra. Amém? Eu quero orar com você, né? E em nome de Jesus, Deus vai te dar estratégia se você pedir a Ele.
Deus vai te mostrar alguém para auxiliar. Deus vai te mostrar como você pode se posicionar. Nós temos visto tantas coisas. Eu e a Juliana, né, nós temos sido tão abençoados. A nossa igreja, né, da forma como irmãos vêm, dão ideias, chegam, somam, né? Às vezes aquele que você nem esperava, né? Daqui a pouco tá lá, olha, vamos fazer isso. Olha, dá para fazer dessa forma. Agora mesmo nesse domingo, né? As irmãs estão aí se mobilizando para acrescentar algo à cesta básica. Todo o mês, né? A igreja tem disponibilizado, né, cestas básicas para as famílias, e eles não ficaram parados assim, puxa, mas não é só alimento, precisa de um produto de higiene, né? Eu estou vendo aí as irmãs se mobilizando agora no culto, nesse domingo de Santa Ceia, para levar lá um item a mais, né? Vamos levar. E é interessante, né? Porque eu fico aqui com a Juliana, vendo elas conversando e as ideias que ela tem. Olha, precisa disso, vamos levar esse item também. E são itens que eu realmente não pensaria, né? Puxa, quem pensou no item desse? Alguém que sabe a sua necessidade e quer socorrer o outro. Nós somos chamados para fazer diferença nessa terra. Somos filhos do grande Deus. Nos tornamos filhos dele porque Jesus Cristo, ele não mediu esforço. Como diz a palavra, ele esvaziou-se de si mesmo e veio a essa terra para fazer a diferença e para chamar homens e mulheres que também estão dispostos a pagar um preço, né, a se colocar na brecha. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos posicionamos, Pai, diante de Ti e pedimos, permita que nós também façamos algo, Pai. Dai-nos inspiração, dai-nos criatividade, dai-nos motivação. Não deixe que o medo, Senhor, nos faça parar. Sabemos que nos expomos às vezes. Ó Deus, eu tenho acompanhado, Senhor, a Tua igreja, aqueles que têm estado ao nosso lado, que mesmo no momento mais difícil se dispuseram a ir, a fazer gravações, a fazer cultos para que a Sua palavra chegasse. Pessoas que se mobilizaram, correndo o risco de serem contaminados também. Ó Deus, mas se posicionaram para pregar a Sua palavra. Quantos abriram mão dos seus recursos para que outros tivessem? Quantos estão aí se posicionando num sistema tão corrupto, tão maligno, que às vezes quer nos fazer parar? Mas o Senhor tem chamado ainda homens e mulheres que respondem à sua voz. Ainda o Atos dos Apóstolos está sendo escrito por esta geração. E eu me alegro, Senhor, em ver aqueles que estão respondendo, aqueles que estão indo, que estão caminhando, se colocando na brecha, se preocupando com o outro, amando ao próximo como o Senhor nos ensinou. Levanta, Senhor, heróis desta geração. Oh Deus, não deixe que esta geração passe, Senhor, oh Deus, sem levantar mais pessoas que realmente respondam ao Teu chamado, que impactados pelo Teu amor também sejam impulsionados a amar. Deus, muito obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos inspira, e pelo Teu Espírito que age em nós, nos levando, Senhor, a romper as dificuldades, nos levando a olhar para frente e nos levando, Senhor, ó Deus, à terra prometida, a terra celestial, a Canaã celestial. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe e nos ajude a romper cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.